Olá, galera. Tudo em paz? Hoje a gente começa a trabalhar as famosas reações de eliminação. A gente já viu as reações de substituição e já vimos também as reações de adição. Vamos começar agora a nova etapa, reações de eliminação. E o próprio nome diz, né? Eu estou eliminando. Então, uma reação de eliminação ela vai ter como característica um composto orgânico. Então, você vai ter uma substância orgânica e essa substância orgânica vai, logicamente, eliminar algo inorgânico e formar outro produto, no caso, orgânico também. Então, você vai partir de uma substância na obtenção de duas, sendo que dessas duas, uma vai ser orgânica e a outra será inorgânica. Pode ser um ácido, pode ser uma água, pode ser um gás carbônico, hidrogênio. Então, você elimina algo da sua estrutura. Tranquilo? Dessas reações de eliminação que a gente vai estudar, a gente vai começar pela reação mais interessante. Quando a gente fala interessante, logicamente, a gente está falando em termos de importância, né? É a reação que mais cai nos vestibulares, sinceramente, é a que você vai encontrar mais a nível didático, a nível de vestibular mesmo, tá certo? E dentro dessa reação, a gente vai trabalhar com a reação de desidratação. Então, desidratar. Aí o próprio nome já está me dizendo. Você vai perder água. Então é fácil, ó. Você tem uma substância orgânica, você vai perder uma molécula de água e você vai formar outro composto orgânico, certo? Dentre as desidratações, a gente vai começar a falar hoje desidratação de álcool nessa aula. E quando eu falo de desidratação de um álcool, mais outra subdivisão. A gente vai ter uma desidratação intra, que ocorre logicamente dentro da minha molécula, e a gente vai ver no próximo tópico as desidratações intermoleculares, logicamente, que vão ocorrer entre as moléculas. E aí onde vem a primeira observação que vocês não podem esquecer. O vestibular, muitas vezes, ele não vai dizer, ó, a desidratação é intra, a desidratação é inter. Ele vai trabalhar, às vezes, com a característica que vai levar a esse tipo de desidratação. As duas desidratações precisam de um catalisador, que é o meu agente desidratante, que é ácido sulfúrico. Então, eu preciso do ácido sulfúrico, né, tanto na intra quanto na inter. Então, não é uma substância que vai lhe dar essa diferenciação de uma para outra, mas aí onde vem? A temperatura. A gente diz que as desidratações intramoleculares são desidratações a quente. Elas precisam, para que ocorram, uma temperatura em torno de 170 graus Celsius. Então, coloque isso aí, por favor, não esqueça, porque a questão do vestibular, muitas vezes, ela vai dizer para você que está ocorrendo uma desidratação a 170 graus Celsius de um álcool. E aí, automaticamente, se você lembrou, uma desidratação a quente vai ser uma desidratação intra que vai ocorrer dentro desta molécula. A desidratação intra, a gente vai ver no próximo tópico, é uma desidratação que a gente chama a frio, né? A diferença de temperatura não é tão grande, mas existe uma menor temperatura, logicamente, certo? Então, não podemos esquecer. Quando eu falo de desidratação de álcoois, eu estou falando intramolecularmente se você usar uma temperatura em torno de 170 graus Celsius. Chama, de novo, uma desidratação a quente. E aí, professor, o que é que eu vou fazer? Aí é muito simples. Você vai eliminar uma molécula de água. Né? É lógico que tem as nossas características, nossas prioridades, mas logicamente você vai ter uma eliminação. E aí é muito importante vocês fazer esse processo de estudo gradativo, como a gente está trabalhando aqui, né? Não misturar muitas coisas. Por quê? Porque a gente já viu reação de adição. E se vocês lembram, a adição de água, a hidratação de um alceno dava álcool. Então, se você visualizou, veio estudando direitinho, agora vai ficar fácil, porque uma desidratação de um álcool vai obter um alceno. Né? É uma reação inversa nesse processo. Lógico, não é decoreba, mas não precisa você ficar lembrando todas. Se você sabe o processo de ida, você vai lembrar automaticamente do processo de volta. Tranquilo? Vamos lá? Então, eu vou colocar o primeiro exemplo, lógico, um exemplo mais simples, só para vocês visualizarem, mas não tem muito o que complicar. Não se preocupe não, que no último exemplo a gente colocar o exemplo mais difícil que tiver, porque aí vocês ficam bem tranquilos. Beleza? Vamos embora. Então, claro que vou começar por um álcool bem simples. Vou começar aqui pelo etanol. Você tem aqui CH2 traço. Vou botar o hidrogênio assim separado, só para vocês visualizarem, traço OH.
E aí fica fácil, né? Você vai usar aqui nosso agente desidratante, ácido sulfúrico e temperatura de 170 graus Celsius, para indicar que eu estou promovendo uma desidratação intramolecular. Nesse caso, né, veja, o exemplo, todos os dois carbonos são primários, você só tem um carbono vizinho, né, vicinal, então você não tem nem o que escolher. Professor, da onde vai sair o hidrogênio? O hidrogênio vai sair do carbono vizinho. É isso que eu estou dizendo. No próximo exemplo, nos próximos exemplos, é que a gente vai aumentar essa cadeia e vai discutir qual eu vou tirar, né, dos dois. Existe o prioritário? Mas, a princípio, muito fácil. Sai hidrogênio de um lado, hidroxila do outro. E ao sair, você vai quebrar, logicamente, essas ligações e haverá a formação da dupla ligação. Então, você vai ter CH2, dupla CH2, mais o que a gente chama da micromolécula, a molécula inorgânica. Bem fácil. Então, na verdade, o mais difícil da desidratação intramolecular é você lembrar da temperatura. Porque caso ele não fale do tipo de desidratação, você, logicamente, vai ter que saber, nesse caso, se ela é intra ou inter pela temperatura. A quente, intramolecular. Vamos lá? Exemplo 2. Na verdade, a gente podia aqui ficar falando cada exemplo, né? Mas se você colocar sempre carbonos iguais, por exemplo, colocar só isso bem rapidinho. Se eu colocar carbonos iguais, bora lá. Se eu colocar aqui, ó, CH3, CH2, OH, CH3, também não vai ter nenhum problema. Porque se você tirar o hidrogênio daqui ou daqui, você vai formar o mesmo composto, já que os carbonos são iguais. Tranquilo? Então, sem muita frescura, vamos lá direto. Ácido sulfúrico, 170 graus Celsius. Eu vou obter o quê? Nesse caso, tanto faz, de qualquer maneira eu vou obter o propeno 1, né? Ou propeno, já que não existe propeno 2. Então, vou colocar para cá. Tirei o hidrogênio, fiquei com CH2 dupla C. Opa, que é CH. Perdoe, pessoal. CH a gente vai escrevendo, não vai nem... Né? Então, CH traço CH3. Mais a nossa micromolécula, logicamente, que é a água, já que a gente está fazendo uma desidratação. Tudo tranquilo? Bom, no exemplo 3, é onde eu vou já começar a alterar. Mas vocês vão ver muito legal que, de novo, se vocês estão entendendo, né, as aulas anteriores, estão visualizando e está fazendo exercício, está discutindo, você vai ver que agora vai ficar fácil. Vamos ver? Vamos para cá. CH3, CH, traço, OH. Eu agora vou continuar minha cadeia. Vou colocar aqui um secundário. CH2, CH3. Então, agora eu já tenho um carbono secundário. Né? E aí, eu falando isso, eu até acredito que vocês já devem estar lembrando, né? Carbono primário, carbono secundário. Lembra lá quando a gente fez uma reação de substituição, que a gente discutiu, que na verdade, antes de você se preocupar em estar substituindo, você tem que lembrar quem sai. E a gente discutiu que quanto mais interno eu estou na minha cadeia, quanto mais dentro eu estou na cadeia, maior a minha repulsão. Ou seja, vamos lembrar, um radical terciário é mais estável do que um secundário, que é mais estável do que o primário. Professor, o que você quer dizer com isso? Que a saída do hidrogênio para formar esse radical do terciário é muito mais estável. Então, de cara, eu já sei que probabilisticamente eu vou formar duas substâncias, vamos colocar aqui. Entretanto, a saída desse hidrogênio será prioritária em relação a esse. Por quê? Porque, como esse carbono é secundário, a nuvem de elétrons ao redor dele é tão grande, física, a repulsão, que a tendência dele sair é maior. Aquela brincadeira que a gente fez. Faz de conta que os hidrogênios, né, os carbonos, me perdoe, sejam a mesa, e os hidrogênios são as pessoas. E ninguém gosta de ninguém. Se ninguém gosta de ninguém, eu vou sentar aqui na ponta, olha, porque eu vou ficar longe da galera. Se você vai sentando mais para o meio, Ave Maria, né, vai começar a ter as brigas laterais. Mesma coisa. Então é muito mais fácil sair aqui do que sair aqui. Tranquilo? Então vamos embora. É claro que eu vou fazer os dois.
Vamos lá, resultado da minha reação. Eu vou obter como composto, vou colocar aqui, prioritário, né, mas não único. Quem? Vamos embora. CH3, traço CH, formação, saindo esse hidrogênio, então formação de dupla, CH3. Então, eu primeiro tirei este hidrogênio daqui, porque ele é mais fácil de ser retirado. Por que ele é mais fácil, professor? Porque ele é um carbono secundário. E o carbono secundário, ele formará um radical mais estável. Nunca esqueça disso, hein? Formações de radicais. O terciário, ele tem um menor conteúdo energético. Já foi questão de vestibular. Então, por exemplo, um terci, né? Um tercibutil, ele é mais estável do que um butil. Muito mais. O terci é mais estável do que o sec, que é mais estável do que o butil. De novo, estabilidade do ponto de vista energético. Então, é mais fácil obtê-lo. Por que é mais fácil obtê-lo? Porque é mais fácil tirar o hidrogênio. E o segundo composto seria tirando o hidrogênio daqui. E aí você teria CH2 dupla CH traço CH2 CH3. Lógico, antes que me questione, em todos os dois casos, claro, liberando a minha molécula de água, certo? Então, na verdade, é a questão mais difícil. Professor, se eu tivesse um secundário e um terciário, o terciário sai primeiro, prioritariamente, né? Então, é muito fácil. É só você lembrar de tudo que a gente estudou, né? Lembrar de tudo é bem pesado, né, professor? Mas lembrar dos pontos básicos, né? Na substituição, a gente substitui primeiro no terciário. Por quê? Porque é mais fácil sair, porque seu radical é mais fácil ser formado, certo? Então, é bem fácil fazer uma desidratação intramolecular. Eu só preciso lembrar que eu tenho que ter altas temperaturas, o agente desidratante catalisador é o mesmo para as duas, preciso de altas temperaturas, e caso a questão me cobre, né, diferença de característica entre os carbonos, primário e secundário, aí eu tenho que lembrar eu não vou dizer da regra, da lógica. É mais fácil tirar onde você tem uma maior repulsão eletrônica do que de uma menor repulsão eletrônica, certo? Só uma curiosidade, mas aí, por favor, se ele chega para você e diz assim, eu tenho dois álcoois, e quero saber qual é o que desidrata primeiro, né? Qual é o que tem maior facilidade em desidratação? Não é, por favor, um álcool, quais as substâncias? A discussão é, eu tenho, por exemplo, o etanol e o propanol 2. Professor, qual é a diferença aí? Etanol é um álcool primário, propanol 2 é um álcool secundário. Qual desses nessas características eu consigo desidratar primeiro? O secundário. Nunca esqueçam disso, anota aí, por favor, certo? Já tá o tempozinho, pegou aí o cadernozinho. A facilidade em desidratar intramolecularmente, e aí, de novo, não estou discutindo formações, e sim capacidade em um álcool em desidratar, o terciário, depois o secundário e, por último, o primário. Então, de novo, se eu tenho o etanol, et, 2 carbonos, primário, e o propanol, 2, você pode ter certeza que nessas condições de características, eu vou desidratar primeiro o propanol 2 do que o etanol. O etanol, um carbono primário, propanol 2, um carbono secundário. Então, eu formaria muito mais facilmente o propeno 1 do que, na verdade, o eteno. Ok? Espero que tenha entendido. Próximo tópicozinho agora, a gente vai trabalhar a parte de quê? Desidratação intermolecular de álcools.